Gente, vamos começar. Boa noite. Perdão pelo atraso, mas uma série de bate-papos e entrevistas. Atrasaram um pouquinho a minha chegada aqui. Enquanto está resolvendo um problema técnico, depois vocês vão ter acesso às telas. Eu disponibilizo as telas, não só para consulta, como para uso livre. O trabalho da Auditoria Cidadã não tem direito autoral, vocês podem usar à vontade, tá? Eu inicio a minha apresentação abordando a conjuntura atual. Não há dúvida alguma de que estamos enfrentando um cenário de crise. Mas que crise é essa que a gente está enfrentando? Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos aqui quebra de bancos, que foi o que provocou a crise de 2008 nos Estados Unidos. Não tivemos aqui quebra de safra que levasse a nossa população à fome. Não tivemos epidemias que impedissem o nosso povo de trabalhar. Não tivemos guerra. O que provocou essa crise aqui no Brasil? Então, a gente começou a estudar a origem dessa crise. E começamos a pesquisar qual foi o principal fator que levou as empresas à falência. Porque nós tivemos, de uns anos para cá, milhões de empresas faliram, provocando desemprego, provocando queda do PIB do gigante Brasil. Em 2014, o PIB ficou quase zerado, cresceu meio. 2015 caiu quase 4%, 2016 caiu mais de 3%. Queda de 7% do PIB, gente, é queda de país em guerra. O Brasil, rico desse jeito, nós não tivemos nenhum desses fatores para julgar o Brasil, de repente, numa crise. O que produziu essa crise aqui no Brasil? Tá? Então, nós começamos a ver. O principal fator de quebra foi das empresas, foi a falta de crédito, e empresas que já vinham endividadas não deram conta de rolar suas dívidas, além da questão cambial. Tá? Por que o juro aqui no Brasil é tão alto? O juro de mercado, que é o que quebra as indústrias, principalmente. Indústria, entre todos os tipos, entre todos os ramos de negócio, indústria é o ramo que mais precisa de ter acesso a crédito, tá? Porque a indústria, para ela produzir alguma coisa, ela tem que ter um galpão, ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que comprar equipamento, ela tem que comprar tecnologia, ela tem que contratar gente, aí ela tem que produzir, distribuir, vender a prazo. Quem financia todo esse processo? Alguns ramos de negócio até funcionam com pouco dinheiro. Negócio de serviço intelectual, até que precisa de um bom computador, precisa de rede, precisa de um monte de coisa. Mas até que o investimento físico não é tão gigante assim. Agora, indústria não tem jeito. Não tem como produzir nada sem crédito. E quando a indústria quebra, ela leva junto todas aquelas que fornecem insumos para ela. Nenhuma empresa produz todos os componentes. Quanto mais complexa a indústria, mais fornecedoras ela tem. Então, quando nós estamos num processo gravíssimo de desindustrialização, provocado principalmente pelo custo do dinheiro no Brasil. E aí a gente foi pesquisar por que o juro no Brasil é tão elevado. A principal causa do custo elevado do juro no Brasil são as políticas que o Banco Central aplica. Então, o que aconteceu aqui no Brasil recentemente? Vamos analisar só esse período recente, senão a gente fica aqui muito tempo. Em 2013, a taxa básica de juros, Selic, estava em 7,25%. O Banco Central começou a elevar essa taxa em
todas as reuniões do Copom, todas. Ela foi subindo de 0,25, 0,25, 0,6, mas ela saiu de 7,25, bateu em 8, em 9, em 10, em 11, em 12, em 13, em 14,25, a taxa dobrou. Num período, gente, que taxa de 7% já estava altíssima, porque desde a crise de 2008, o mundo inteiro está com taxa próxima de zero ou negativa. Então, a taxa de 7,25 já era uma taxa alta. O Banco Central dobrou para 14,25. E quando chegou em 14,25, ficou aí mais de um ano e demorou para cair. Só isso já seria suficiente para gerar crise em qualquer economia. Mas o Banco Central não fez só isso. Ele foi, a partir de 2013, dobrou também o volume das tais operações compromissadas. O que são essas operações compromissadas? Essa operação existe no mundo inteiro, todo Banco Central faz isso para controlar o volume de moeda em circulação. Ou seja, vamos supor que todo mundo que está aqui seja um banco e essa mesa é o Banco Central. Então, cada banco, diariamente, tem que informar para o Banco Central quanto que ele tem de depósito à vista e quanto que ele tem de aplicação de curto prazo de resgate automático, como se fosse o seu dinheiro em caixa. Para que o Banco Central controla isso? Para evitar ataques especulativos. Vamos supor, o banco, como é que se chama? Vamos supor que o Banco Luciano, semana passada, informou 1 bilhão, depois, a cada dia, ele foi informando 5, 10 bilhões a mais. Aqui pode estar sendo formado um ataque especulativo. Então, essa operação compromissada é para isso, para controlar o volume de moeda em circulação. Aí, quando isso é detectado, os bancos centrais, autoridades monetárias falam, opa, isso aqui pode ser um excesso de liquidez que vai pressionar a economia, eu vou reter a moeda aqui. Nenhum país do planeta remunera isso, porque nem tem sentido. Se tem alguém planejando algum ataque especulativo através de um banco, como é que você vai remunerar isso? Premiar? Nenhum país do mundo remunera. O que o Banco Central do Brasil começou a fazer? Começou a aceitar todo e qualquer volume de sobra de caixa dos bancos como um depósito voluntário. Não estou falando daquele compulsório obrigatório, não. O compulsório é para garantir a segurança de que os bancos não vão emprestar todo o nosso dinheiro, de tal maneira que a gente chega lá para resgatar, o nosso dinheiro não está lá. Então, tem um compulsório. Não estou falando desse compulsório. Estou falando do voluntário, do dinheiro que sobra, o Banco Central aceita o depósito, entrega título da dívida pública para os bancos, e à medida em que os bancos estão de posse dos títulos da dívida pública, o que eles recebem? Juro diário. Ao mesmo tempo que o Banco Central dobrou a taxa para 14,25, ele dobrou o volume dessas operações para 1 trilhão. Chegou em 1 trilhão em 2016, gente. O que é isso? Esse trilhão que devia estar no caixa dos bancos passou a ficar depositado no Banco Central e o Banco Central remunerando. Qual o reflexo disso para a economia? Vamos raciocinar ao contrário. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central dissesse, bancos, tomem aqui o seu trilhão, eu não vou remunerar mais. Vocês acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta guardado? O que vocês acham? Ele ia querer fazer o que com esse dinheiro? Ele ia querer emprestar, mas para emprestar, ela já falou, o que ele teria que fazer? Baixar o juro. Então, vocês entenderam por que a taxa de juro de mercado é indecente no Brasil?
por causa dessa chamada operação compromissada, que é um depósito voluntário. Atualmente está em 1 trilhão e 200 bilhões, gente, quase 20% do PIB, esterilizado no Banco Central. Aí a gente foi pesquisar quanto custou isso nos últimos 10 anos. Tivemos acesso aos balanços do Banco Central. Essa operação custou, de acordo com os balanços do Banco Central, em valores históricos, sem correção, 754 bilhões de reais. Se corrigir para hoje, está aí o trilhão que o Guedes quer. Então, eu tenho mandado recado para ele em tudo quanto é palestra, tudo quanto é entrevista. Guedes, não precisa destruir a Seguridade Social. Se você quer 1 trilhão em 10 anos, pare de remunerar a sobra de caixa dos bancos. Oh, deu! Agora é abrir a palestra aí. Então, gente, essa operação, ao mesmo tempo, ela gera dívida, ela gera um rombo de 1 trilhão em 10 anos para remunerar, ela gera escassez de moeda na economia, empurra a taxa de juros para esse patamar indecente, tá? E a desculpa do Banco Central para isso é controlar a inflação. A gente já vinha rebatendo esse argumento há anos, porque a nossa inflação brasileira ela é provocada pelo aumento dos preços administrados, igual agora, nós estamos numa recessão e a inflação está sendo provocada, produzida pelo aumento do preço da gasolina. Porque aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aumenta o custo de todos os produtos transportados no Brasil, aumenta o preço de transporte, não é? Então, é isso que tem provocado, tá? Então, aqui eu já vou saltar algumas, isso aqui eu já falei, o que provocou o questionamento. O que explica o cenário de crise no Brasil se nós temos mais de 4 trilhões em caixa? Nós temos cerca de 1 trilhão 270, esses dados de dezembro de 2018, o link está ali para comprovar, 1 trilhão 270 no caixa do Tesouro. Dinheiro de arrecadação que sobra, que não é gasto por causa da PEC do teto, e dinheiro que sobra de título emitido além da necessidade. Esse está melhor, né? Esse está melhor? Ah, tá. 1 trilhão e 200, mais ou menos, no Banco Central, remunerando essa sobra de caixa dos bancos que eu já expliquei. E temos mais de 1 trilhão e meio em reservas. A mentira do déficit, de que é a Previdência que está quebrando o Brasil, nós produzimos, gente, 1 trilhão de superávit primário. O que é o superávit mesmo? Arrecadamos mais do que gastamos. Produzimos 1 trilhão de superávit nesse período aqui, de 95 a 2015. E o que aconteceu com a dívida interna nesse período? Explodiu de 86 bi para 4 tri. Então, o que fez a dívida crescer não foram os gastos que estavam aqui nesse patamar, a arrecadação aqui, sobrando dinheiro. A dívida cresceu por conta dos mecanismos. Aqui, esse gráfico é oficial, vocês estão vendo aqui, Tesouro Nacional Transparente. Olha o trilhão do superávit aqui em azul. Olha aqui a partir de 2015. Sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise. A arrecadação, o resultado da Seguridade Social, altamente superavitários. Todo ano sobrava dezenas de bilhões de reais, todo ano. De repente, 2015 caiu para 13, 2016 precisou do governo completar. A arrecadação vinha subindo, 2015 despencou. PIB vinha crescendo cerca de 4% ao ano em média. De repente, estagnado em 2014, caiu 2015, 2016. Olha a inversão, tudo inverteu, tá? Aqui o que eu acabei de falar. O Banco Central subiu o juro até 14,25, aumentou a remuneração até 1 tri, quando estava produzindo a crise. Além disso, prejuízos com o escandaloso swap cambial, cujos beneficiários são privilegiados, sigilosos,
quando a crise estava sendo produzida, de setembro de 2014 a setembro de 2015, o Banco Central acumulou resultados negativos de 207 bilhões de reais. Isso equivale a quê? Teria dado para dobrar o orçamento anual da educação, mais dobrar o orçamento anual da saúde, mais dobrar o orçamento de mais 15 rubricas. Foi tudo para o ralo do swap cambial, ilegal. O que mais que aconteceu em 2015? Emitiram títulos da dívida além da necessidade para rolar, para formar o colchão de liquidez, em quase R$500 bilhão a mais. Resultado? Em 2015, a dívida cresceu 732 bi em 11 meses. O investimento federal ficou em menos de 10. Tá? Então, o Piketty, quando esteve aqui, e também está no livro dele, ele falou, em época de crise, seria um suicídio o Banco Central não emitir moeda, não irrigar a economia e não reduzir os juros. Seria um suicídio. O que o nosso Banco Central fez? Dobrou o juro, que já estava altíssimo, não emitiu moeda para irrigar a economia, ainda reteve uma montanha de quase 20% do PIB e ainda gastou para remunerar essa montanha com o juro mais alto do planeta. Esse artigo aqui, gente, eu publiquei em janeiro de 2016. A gente já tinha visto isso, tá? Mas, infelizmente, não deram crédito, deu no que deu, né? Aqui, ó, o déficit não está nem nunca esteve na Previdência. Enquanto produzimos aquele superávit primário de 1 trilhão, produzimos todo ano um déficit nominal negativo, tá? Esse déficit corresponde a quê? Eu botei ali a conta do juro do lado do déficit, ó. É o juro que produz o déficit. E naqueles anos ali em que a perna do juro está maior do que a perna do resultado nominal, é porque o juro engoliu o superávit primário que a gente produziu. Tá? Então, é aqui que está o rombo das contas públicas. Eu já expliquei a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que gera dívida, gera rombo, gera escassez de moeda, provoca elevação de juro, e estava falando da desculpa do Banco Central, que é controlar a inflação, que a gente já vinha questionando, que a nossa inflação não é relativa a excesso de liquidez, muito pelo contrário, nós temos no Brasil uma liquidez baixíssima, uma das menores do mundo. E o que aconteceu em 2017? O Banco Central ficou nu. Porque em 2017, nós tivemos IGP negativo, Índice Geral de Preço negativo. Tivemos deflação. Se fosse verdade que reter esse volume de moeda é para enxugar, para não deixar muita liquidez no mercado, se isso fosse verdade, no momento em que a inflação está negativa, qual teria que ser o movimento do Banco Central? Devolver moeda para a economia, concorda? E qual foi o movimento? Recorde nessas operações. Quase 1 trilhão e 300 bilhões. Eu denunciei isso num seminário em São Paulo, tinha um ex-diretor do Banco Central do meu lado. Na hora que eu falei, não é mesmo? Cadê o argumento de controlar a inflação? Se fosse verdade, teria que ter desovado moeda para a economia. Olha, ele não disse nada, mas ele ficou da cor dessas cadeiras aí. O que aconteceu alguns dias depois? O Banco Central enviou para o Congresso o projeto de lei 9248 de 2017. É um projeto de lei de um artigo só, criando o depósito voluntário remunerado. Ou seja, é um projeto para legalizar o que ele já vem fazendo, abusando das operações compromissadas. Ah, bacana. Obrigada. Deixa eu botar reto aqui.
Então, vamos lá. Nos estados, a crise também foi fabricada, porque ao quebrar as empresas, o que aconteceu com a arrecadação do ICMS? Além disso, os estados estão sendo empurrados para o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos, que já funciona aqui em Minas com a MGI Investimentos S.A., funciona em Belo Horizonte com a PBH Ativos S.A. O governo federal deveria estar socorrendo os estados. É um absurdo os estados estarem nessa penúria, com o governo federal com mais de 4 trilhões de dinheiro parado no caixa. Na gaveta aqui no Brasil, em reservas, até o FMI, gente, já falou que o volume de reserva do Brasil está super exagerado, tá? E o Brasil em crise com dinheiro na gaveta, tá? Os estados já pagaram mais de 3 vezes as suas dívidas refinanciadas para a União, mas devem cerca de 5 vezes. Apesar de todos os questionamentos que envolvem essa dívida, principalmente a assunção de passivo de bancos que foram privatizados. Aqui no Brasil, passivo do Benge, passivo da Minas Caixa, passivo do Crédito Real, tudo fez parte do estoque da dívida refinanciada e passou a ser atualizada mensalmente, cumulativamente, pelo IGPDI, o maior índice. Um absurdo. Então, a dívida se multiplicou por ela mesma, os estados estão amarrados nisso, os estados são credores perante a União em cerca de 270 bilhões de Lei Candir, e a União fala que não tem como pagar os estados, mas tem 4 trilhões em caixa. Tá? Então, resumindo, o Banco Central fabricou a crise. Claramente fabricou, porque essas medidas, gente, não são medidas tomadas por acaso, ainda mais em conjunto. Em conjunto, aumentar desse jeito a taxa, aumentar a restrição da base, oferecer esse volume de swap, aumentar a emissão de título para acumular 1,2 trilhão no caixa do Tesouro e pagando juros sobre isso? Quem faz isso? Quem aqui faria isso? Pegar dinheiro no banco e ficar pagando juro para guardar dinheiro no colchão? Quem faz isso? Não tem lógica. Então, depois de fabricada a crise, isso aqui são só os itens principais, ainda teve mais. Teve aquela questão do dinheiro que os bancos deixavam as empresas pegarem durante um tempo sem pagar juros. Dependendo do volume de dinheiro que a empresa movimenta, isso chegava até 30 dias. E isso era essencial, principalmente para as pequenas empresas que não têm capital de giro. Era o tempo delas receberem. O banco cortou isso, porque ele estava recebendo diário no Banco Central com a taxa lá em 14,25. Né? Então, várias outras medidas foram adotadas. E aí, depois da crise fabricada, a crise está justificando medidas restritivas, que favorecem o mercado financeiro. Então, as medidas que produziram a crise beneficiaram única e exclusivamente o mercado financeiro, e as medidas adotadas, de novo, privilegiam principalmente o mercado financeiro e grandes empresas, que elas também já viraram sócias dos bancos ou especuladores. Quais as medidas? A PEC do teto, que congela tudo, deixa a dívida de fora e deixa também dinheiro para as estatais não dependentes do esquema de securitização fora. Tá? As reformas trabalhistas. O que justificou a reforma trabalhista? Retrocedemos a antes de Getúlio Vargas. Qual era a justificativa? Crise. Tem que gerar emprego para o povo. Quantos empregos mesmo foram gerados? 0. O que aumentou foi a informalidade. Agora, a Previdência, a mesma coisa. As privatizações, você já deve ter visto, o ministro Guedes quer privatizar tudo. Há 2 semanas atrás falou em fazer uma parceria do Banco do Brasil com o Bank of America, sendo que o Bank of America, em 2008, só não quebrou porque o Federal Reserve Bank, injetou 1,344 trilhão de dólares.
Então, tecnicamente, o Bank of America está quebrado desde 2008. Por que o Guedes quer fazer parceria do Banco do Brasil com esse Bank of America? Tá? Para beneficiar o mercado, e tudo justificado na crise, né? Privatizando, aí vocês viram as refinarias semana passada, Embraer já foi, agora pré-sal indo também, tudo, é tudo mesmo. A crise está empurrando estados e municípios para esse esquema de securitização e autonomia do Banco Central, para o Banco Central ficar acima de todos os poderes legislativo, executivo, fazendo essa política monetária que ele quer, em favor dos bancos, sem ser incomodado. Nessa conjuntura, gente, de crise fabricada, indústria quebrando, comércio, tudo quebrando, povo desempregado e desesperado, PIB caindo, o lucro dos bancos não para de bater recorde. 2015, o lucro dos bancos foi 20% superior ao de 2014, 96 bilhões, e teria sido 300% maior, olha aqui, porque os bancos fizeram uma provisão recorde de 187 bilhões. Banco produz alguma riqueza? Como que os bancos tiveram esse lucro num ano em que o PIB caiu quase 4%? Empresas de todos os ramos quebraram, desemprego, etc. É evidente que existe um mecanismo que transfere recurso público, recursos da economia para os bancos. E esse mecanismo é principalmente o sistema da dívida. Bom, nessa conjuntura de crise fabricada, surge a PEC 6. E na exposição de motivos, o Paulo Guedes admite que tem um nó que amarra o Brasil, só que ele erra feio ao dizer que esse nó está na Previdência. Nós já vimos que não está, que o que produz déficit e o que produz a crise não é a Previdência, pelo contrário, né? É o Banco Central. Essa tela aqui, eu não sei porque desformatou um pouquinho ali, mas depois eu passo para vocês, ela está tampando ali, de onde sairá o trilhão. Na exposição de motivos, gente, tem essa pérola dessa tabelinha aí. Está lá na última página, tá? Olha de onde vai sair o trilhão. Na primeira linha está ali, reforma do regime geral de previdência social, RGPS. O que é o RGPS? É o INSS. É onde estão quase 90% das pessoas, 80 e tantos por cento das pessoas, recebem até 2 salários mínimos. Até 2. Então, o que vai sair desse regime? Podem dizer aí, quanto está aqui? 715 bilhões. O que mais? A última linha aqui, assistência básica, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que está sendo reduzido. Agora, para ganhar um salário mínimo, só 70 anos. Antes disso, R$400 é a proposta. E abono salarial. Quem ganha abono salarial? Quem ganha até 2 salários mínimos, uma vez por ano, recebe um abono de um salário mínimo. A PEC diz o seguinte, só quem ganha até 1. Quem ganha de 1 a 2 está sendo considerado privilegiado. Então, vamos fazer a conta? 715 mais 182 dá quase 900 bilhões. Aí a gente tira aqui os 27,6, que é aquela redução de alíquota. Sabe aquela propaganda das domésticas? Quem ganha menos vai pagar menos, sabe? Então, ninguém está falando para elas que elas vão ter que trabalhar muitos anos mais, né? Mas aqui, ó, 715 mais 182 menos 27, cerca de 870 bilhões do trilhão vai sair do regime geral, vai sair dos mais pobres que ganham até 2 salários mínimos. Tá? Os outros 200 bilhões, aqui, ó, 173 mais 29, servidores públicos terão aumento de alíquota extraordinária e até ampliação. E fora o adiamento, né, das aposentadorias.
Então, é mentira que essa PEC combate o privilégio. Não tem privilegiado aqui. Privilegiado nesse país são bancos que recebem remuneração da sobra de caixa, swap, essa parafernália toda, né? E para onde irá o trilhão? Posso pedir vocês para ler comigo essas aspas? Em voz alta, bem forte. Leiam, por favor. Essas telas, como eu falei, estão disponíveis naquele link ali, depois se tiver tempo, a gente até clica para vocês assistirem ao vivo e a cores, o Guedes fazendo essa declaração dentro do Banco Central durante a posse do novo presidente. Então, tem alguém ainda que está com alguma dúvida de qual é a essência dessa PEC? Ela vai tirar 1 trilhão, gente, da economia. 1 trilhão, mais de 80% vai sair dos mais pobres. Para quê? Para pagar parte da capitalização. Só parte, porque o custo da capitalização está escondido. Tá? Qual é o verdadeiro objetivo dessa PEC? Está lá na exposição de motivos, também entre aspas. Propõe-se introduzir em caráter obrigatório a capitalização, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Isso é privatização da nossa previdência, da nossa seguridade social. Para introduzir a capitalização, o que a PEC faz? Destrói, desmonta o modelo de solidariedade e admite até extinguir os regimes próprios de servidores. Está lá. No novo artigo 40, inciso 2, está lá os requisitos para instituição e extinção dos regimes próprios. Hipótese em que será aplicado o regime geral de previdência social. Ela corta 1 trilhão, ela desconstitucionaliza, tem 35 remessas para a lei complementar que não está posta. Então, cheque em branco, esquarteja a Seguridade Social, segregar as ações de saúde, previdência e assistência. Essa PEC, gente, ao contrário do que o governo está falando, que se não fizer a PEC, o Brasil quebra. Mentira. A PEC é que quebra o Brasil.